Meus caros amigos e amigas, eu já falei aqui nesse nosso programa do curso de História da Igreja que nós preparamos. Faltava apenas a última parte, a parte da história da Igreja moderna e contemporânea. Aqui você vê, nessa caixinha, né, as gravações, são todas em formas de CDs, não é DVD, são CDs, onde nós aí apresentamos a história da Igreja em século por século. E aqui nós gravamos a última parte, né, mais ou menos aí umas 20 a 30 horas, falando da história da Igreja moderna e contemporânea. Já tínhamos gravado a história da Igreja antiga e a história da Idade Média da Igreja. Agora, a Idade Moderna e Contemporânea, que vai do século XVI até o século XXI. São séculos muito importantes na vida da história da Igreja. O século XVI, aquele século de muita turbulência, onde houve a revolta de Lutero, a reforma protestante, que obrigou a Igreja a fazer o Concílio de Trento, um concílio que demorou 18 anos, de 1545 até 1563, onde a Igreja teve que analisar toda a sua doutrina para, né, enfrentar a reforma protestante. E aí nós tivemos o primeiro catecismo da história da Igreja, que é o chamado Catecismo Romano, substituído hoje pelo Catecismo do Papa João Paulo II. E depois nós tivemos também as grandes descobertas do século XVI, século XVII, tanto aqui na América quanto na Índia. No século XVI, né, os portugueses chegaram à Índia, e aí chegou a evangelização à Índia também. Chegaram aqui ao Brasil, à América, com Colombo, Pedro Álvares Cabral e depois outros. E toda a América foi evangelizada, e hoje a América, você sabe, é o continente mais católico do mundo. 50% dos católicos de todo o mundo estão na América Latina. O Papa chama de continente da esperança. Então, esse século XVI, século XVII foram muito importantes em termos de evangelização. Depois tivemos aí um século XVIII muito conturbado pela Revolução Francesa, que mudou praticamente o mundo também. E uma revolução que foi muito triste para a Igreja, porque foi uma revolução que queria colocar liberdade, igualdade e fraternidade, mas que foi um horror, onde mais de 17 mil sacerdotes perderam a vida na guilhotina, decapitados, e também mais de 30 mil religiosos, pelo crime de serem católicos, porque uma revolução que era contra o rei, Luís XVI, se voltou também contra a Igreja, por causa de, naquela época, a Igreja e o Estado estarem unidos. Então, tudo isso nós explicamos aqui com detalhes nesse curso da História da Igreja. Vivemos depois de um século XIX muito importante, onde o racionalismo, o positivismo cresceu muito no mundo, com as grandes descobertas científicas, sobretudo no campo da física, da medicina, da biologia. O homem começou a se sentir assim meio como que um deus, porque dominou, né, a ciência. E então isso repercutiu muito em cima da fé. A Igreja precisou fazer o Concílio Vaticano I para enfrentar essa onda de racionalismo, ativismo. E nesse século, nesse Concílio Vaticano I, a Igreja proclamou solenemente, com o Papa Pio XI, Papa Pio IX, o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E também nós tivemos aí em 1870 a guerra importantíssima na Itália, de unificação da Itália, que fez com que a Igreja perdesse todo o território pontifício, porque, como você sabe, a Itália não era uma república só, não era um país só. A Itália era formada de dezenas de pequenos condados, principados e ducados e etc. Bem, a Igreja perdeu todo o Estado Pontifício em 1870, ficou apenas com o Vaticano. Os papas ficaram presos no Vaticano durante 60 anos, até 1929, quando o Papa Pio IX assinou com Mussolini o Tratado do Latrão. E a Igreja, o Vaticano passou a ser reconhecido como um Estado independente dentro da própria Itália. Algo totalmente atípico, mas real. O século XX foi um século maravilhoso, que nós tivemos aí uma expansão da evangelização, Concílio Vaticano II, as aparições de Fátima, tivemos o horror do comunismo, que massacrou a Igreja em muitos países, inclusive aqui na América Latina, em Cuba, mas principalmente na China, na Rússia, no Laos, Camboja, Vietnã,
onde mais de 100 milhões de pessoas foram mortas pelo comunismo, como diz aquele livro famoso, o livro negro do comunismo. Enfim, toda essa história da igreja você pode acompanhar então nesse nosso curso, que agora está completo, e que se você tiver interesse, pode adquirir pela editora Cleofas, para você ouvir. São CDs, não é DVD, são CDs, você pode colocar no carro, pode ouvir em casa, 1 hora por dia mais ou menos, e você faz aí em casa um curso de história da igreja.